Paulinha Guerreira, professora Virgínia Paulina aqui de volta contigo para mais uma aula sobre porcentagem. E agora nós vamos falar aí sobre aumentos e descontos, que é um assunto muito recorrente que pode estar lá na tua prova. Então, vamos aqui falar de aumentos e descontos. Primeiro eu vou falar de descontos, beleza? Descontos. E aí, sobre descontos, eu quero que tu imagine o que pode aparecer na prova. Então, é muito comum aparecer uma situação que diz assim, eu tinha um determinado produto que custava, vamos supor, R$135. E aí, esse produto, ele sofreu um desconto, de 20%. E eu quero saber qual é o valor que ele terá no final do desconto. Aí, você pode fazer de duas formas, tá? Então, perceba que eu não quero saber o valor do desconto. Porque se eu quisesse saber o valor do desconto, era só eu calcular 20% de 135. Facinho. Eu quero saber o valor que o produto vai ter no final. Aí, tem dois caminhos. Você pode ir pelo mais óbvio, que é calcular 20% de R$135 e depois fazer a subtração. Você pode ir por esse caminho mais óbvio. Aqui, como que eu calcularia de forma mais rápida? Você já aprendeu que 10% é só voltar uma casinha. Então, 10% é 13,5. Se eu quero 20%, é só eu pegar o 13,5 e multiplicar por 2. Vai dar 2 vezes 1, 2, coloca a vírgula, R$27. Aí você vem aqui agora, pega os R$135 e subtrai os 27. Pronto. Aí você calcula o valor final. Vamos ver. 7 para 15 vai dar 8. Aqui ficou 0 e 1. O produto, então, vai passar a custar R$108 com esse desconto. Mas, se a questão quer saber somente o valor final do produto, tu tem como fazer só um cálculo só. No lugar de fazer dois cálculos, de calcular o desconto e depois fazer uma subtração, tu já pode fazer isso direto, e é o que eu quero te mostrar aqui. Então, presta atenção. Se o meu produto custava R$135 e eu tive um desconto de R$20, pega o bizu, você pode fazer de uma forma bem mais prática. Se eu tive um desconto de 20%, significa que eu paguei quantos por cento do meu produto? Ora, se o total é 100 e eu tive 20% de desconto, então significa que eu paguei, 80% do produto, é ou não é? É. Então, eu venho aqui e eu calculo, 80% de 135. Pronto. Você faz um cálculo só e já sai na resposta da questão. Mas, digo e repito, se quiser fazer dessa forma, não tem problema nenhum. O que importa é você acertar a questão. Mas a minha intenção é te mostrar vários caminhos, principalmente aqueles que levam menos tempo. E às vezes você calcula até de cabeça, né? Olha que fácil que fica isso daqui, Se eu quero calcular 80% de 135, eu já sei que 10% é só voltar a vírgula. Então, 80% vai ser 8 vezes esse valor. Então, eu vou colocar aqui, que 80% de 35 vai ser 8 vezes 13,5. Porque 13,5 é o valor de 10%. Aí, se eu pegar 8 vezes 10%, fica 80%. Olha que beleza. Então, é só eu vir aqui agora, pegar o 13,5 e multiplicar por 8, que eu já chego na resposta. Aqui vai dar 40.
8 vezes 3, 24, mais 4, 28. 8 vezes 1, 8, mais 2, 10. Olha aí que beleza. Ficou 1.080. Só que não esquece de colocar a vírgula, tá? Ó, eu tenho uma casinha decimal, então eu tenho que vir aqui e colocar uma casinha decimal. Então, meu produto, ele passará a custar, ó, R$108. É ou não é a mesma resposta? Olha aí que beleza. Só que aqui a diferença é que eu só faço um cálculo, aqui eu faço dois, porque eu calculo o desconto e depois ainda tenho que fazer uma subtração, beleza? Então, vamos fazer aqui mais um exemplo. Esse aqui foi o exemplo 1. Vamos colocar aqui, ó. Esse aqui foi o exemplo 1. Aí agora a gente vai vir aqui e vai falar sobre o exemplo 2. E aí, mesmo, tô falando de desconto ainda, tá? Então, ó, imagine agora que eu tenho um produto que ele custa R$340 e aí ele vai sofrer um desconto de 25%. E aí eu quero saber qual é o valor desse produto no final, depois do desconto. Aí, ó, eu já te mostrei que tu pode fazer da forma tradicional. Calcula os 25% e depois subtrai. Mas a minha intenção aqui é te trazer a prática do mais rápido. Então, eu já vou aplicar aqui o bizu, ó. Então, presta atenção. Se eu tive um desconto de 25%, quanto que eu paguei pelo meu produto? Se eu tive um desconto de 25%, então eu paguei, ó, 75% do meu produto, beleza? E aí, então é só eu vir aqui e calcular 75% de R$340. Aí o que eu faço? Eu vou calcular aqui, ó, sem usar o bizu dos 10, eu vou usar outro bizu, o do multiplica e volta duas casas. Como é que eu resolvo isso daqui? Sem precisar montar a fração, nem nada disso. Eu venho aqui, ó, multiplico os dois valores, aí eu vou multiplicar 75 vezes 34. Professora, mas não é 34. Mas quando eu vou fazer multiplicação, eu tiro o zero e deixo para acrescentar só na resposta, porque aí já me facilita a vida. Então, ó, 4 vezes 5, 20, vai 2. 4 vezes 7, 28, mais 2, 30. 3 vezes 5, 15, sobe 1. 3 vezes 7, 21, mais 1, 22. Aí, somei aqui. 3, aqui ficou 5, 2. Aí, lembra desse zero que eu tirei? Eu venho aqui e acrescento. Então, a multiplicação desses dois valores ficou, ó, 25.500. Só que aí, o que eu faço? Eu corto os dois zeros ou volto duas casinhas decimais. Então, qual a resposta? R$255. Então, ó, o meu produto que custava R$340, como eu tive um desconto de 25%, eu vou pagar R$255, o que corresponde a 75% do produto, beleza? Então, muito fácil, muito tranquilo você fazer as questões onde fala de desconto ou de um produto dessa forma, quando eu já quero saber o valor final. Aí eu consigo calcular direto, sem precisar fazer dois cálculos, beleza? E aí eu vou falar agora sobre os aumentos, né? Vamos falar agora sobre aumentos, beleza? Depois eu te falo sobre aumentos sucessivos e descontos sucessivos, que é quando aumenta, ou diminui mais de uma vez, né? Então, vamos colocar aqui, ó, sobre aumentos agora. Vamos colocar aqui, ó, sobre aumentos, beleza? Então, falando aqui de aumento, o que é que nós vamos fazer? Praticamente, a gente vai resolver pelo mesmo raciocínio. A ideia é já calcular o valor final, sem precisar fazer dois cálculos. Então, ó, imagine agora que eu tenho um produto que custa R$550.
E aí, esse produto, ele vai sofrer um aumento. Ele vai sofrer um acréscimo. De quanto? Vamos colocar aqui de 15%. E aí, eu quero saber qual é o valor que esse produto vai ter depois do aumento, né? Depois do aumento. Aí, ó, vamos resolver pelo mesmo pensamento. Eu posso resolver pelo método tradicional, de calcular os 15% e depois somar, já que teve um acréscimo. Ou eu posso vir aqui e pensar o seguinte: se eu tinha o meu produto, que ele normalmente é o valor cheio, ou seja, o meu 100%, e ele teve um acréscimo de 15%, então significa que eu paguei por esse produto 115%, ó. Eu não paguei 15% a mais, então é como se eu estivesse pagando 115% do valor dele. E aí, ó, vamos fazer aqui pelo método tradicional. Eu posso fazer calculando 15% de 550. Aí, o que eu faço? Multiplique e volta duas casas decimais. Então, eu vou pegar os 55 vezes 15 e o zero, professora, é 550. Eu boto no final, tá? 5 vezes 5, 25, vai 2. 5 vezes 5, 25, mais 2, 27. 1 vezes 5 é 5, 1 vezes 5 é 5. Somou 15, aqui vai dar 12, vai 1, e aqui fica 8. Aí, ó, coloco o zerinho. Então, ó, multipliquei, aí agora eu tenho que voltar duas casinhas decimais, ó, por causa da porcentagem. Então, os 15% de 550 vai gerar um aumento, um acréscimo de R$ 82,50. Aí o meu produto vai passar a custar quanto? Você pega aqui o 550, que não tem nenhum centavo, soma com o 82,50 para descobrir o valor final depois do aumento. Aí aqui vai dar, ó, 2, 13, vai 1, né? Aí aqui fica 6. 632,50, beleza? E aí, vamos agora fazer já de forma direta. Se eu fizer de forma direta, eu vou usar isso aqui, ó. Se eu quero saber o valor final já depois do aumento, então eu vou calcular 115% de R$ 550. Aí eu multiplico e volto duas casinhas, beleza? E aí eu vou multiplicar o 115 pelo 550, então vamos colocar aqui, ó, 115 vezes 55, porque eu coloco o zero só no final, tá? 5 vezes 5, 25, vai 2. 5 vezes 1, 5, mais 2, 7. 5 vezes 1, 5. 5 vezes 5, 25, vai 2. 5 vezes 1, 5, mais 2, 7. E 5 vezes 1, 5. Ou seja, aqui vai ficar, ó, 7 mais 5, vai dar 7 mais 5, 12, sobe 1. 12 mais 1, 13, sobe 1, 6. Aí, ó, coloco o zerinho do 550 aqui, tá? Ó, coloco o zerinho do 550 e aí eu agora multipliquei, volta duas casas. Então, eu venho aqui, ó, volto duas casas da porcentagem, porque é uma divisão por 100, lembra disso? E aí, então, 115% de 550 vai dar 632,50. Isso aqui, ó, deu ou não deu a mesma resposta? Deu. Tu fez uma multiplicação, já achou a resposta. Aqui fez uma multiplicação e ainda uma adição. Aí você escolhe a maneira que você quer fazer, tá? Dos dois jeitos dá certo, mas eu aconselho você fazer logo direto, porque a ideia é ganhar tempo, beleza? Tranquilo? Então, isso aqui foi sobre aumento. Vamos fazer mais um exemplo para a gente ficar aí bisurado de verdade nessa questão do aumento e do desconto. Tranquilo? Então, ó, vamos colocar aqui
mais um exemplo. E aí, imagina agora que eu tenho um produto que ele custa R$122. Pronto, R$122. E aí, eu vou ter um aumento de 5%. Vou colocar só 5%, porque normalmente os acréscimos, os aumentos são pouquinhos assim. Aliás, vamos trabalhar com decimal. Eu vou colocar aqui, ó, 2,5%. 2,5%. Pronto, 2,5% vai ser o acréscimo. E aí eu quero saber quanto que esse produto vai passar a custar depois desse aumento. Então, ó, já vou direto para a forma mais prática, porque eu já te expliquei da tradicional e da prática. Agora eu vou usar só a outra. Ó, se eu tive um aumento de 2,5%, então eu paguei quanto do produto? Eu paguei quantos por cento? Eu paguei 102,5%. Esse foi o valor que eu paguei aí do produto. Então, se eu quero saber quanto que eu vou pagar no final, é só eu calcular 102,5% de R$122. Pronto. Aí eu venho aqui, ó, como é que eu faço uma porcentagem? Esses zeros aqui, ó, você pode até retirar, porque ele nunca vai entrar aqui no nosso cálculo, porque se não tem nenhum centavo, a sua resposta, você não precisa usar esses 2 zeros no seu cálculo, tá? Então, ó, como que eu calculo essa porcentagem aqui? Do mesmo jeito que você calcula todas as outras. Multiplica e volta 2 casas ou corta 2 zeros. Então, eu vou multiplicar aqui, ó, 122 por 102,5. Então, eu vou colocar aqui, ó, 102,5 em cima, só para ficar melhor a multiplicação. E aí, eu vou multiplicar. Depois que eu multiplicar, volta 2 casas. Aí, 5 vezes 2 é 10, sobe 1. 4 com 1, 5. Aqui vai dar 0. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 5, 10, sobe 1. 2 vezes 2, 4, mais 1, 5. Aqui vai dar 0. 2 vezes 1, 2. Ficou igual porque eu estava multiplicando o mesmo número, né? E aí, agora o 1. 1 vezes 5, 5. 1 vezes 2, 2. 0 e 1. Pronto. Soma todo mundo. 5, 10, vai 1, 4 e 1, 5, baixo 2, 1. Aí, ó, tem alguma coisa que eu tinha retirado? Não teve nenhum zero para eu acrescentar ali porque eu tinha retirado. Não teve. Então, ó, esse já é o resultado. Aí, eu tenho uma casa decimal. Eu tenho que olhar para todos os números, tá? E aí, eu tenho só um total de uma casa decimal. Então, eu venho aqui, ó, e coloco a vírgula. Então, a multiplicação dos dois deu 12.505. Só a multiplicação. Aí, eu multiplico e volto 2 casinhas, porque não tem zero para cortar. Então, eu vou pegar o 12.505 e vou voltar 2 casinhas, que é a nossa divisão por 100 da porcentagem. E aí vai dar R$125,05. Pronto. Então, depois do acréscimo, depois do aumento, eu vou pagar esse valor aqui pelo meu produto. Tranquilo? Então, ó, muito tranquilo essas questões que envolvem aí desconto e aumento. Quando a questão quer saber já o valor final, você pode fazer esse cálculo de forma direta. É só você pegar esse bizu aqui de somar ou subtrair a porcentagem. Se eu tive um desconto de 10%, então eu paguei 90% do meu produto. Se eu tive um acréscimo de 25%, então eu paguei 125% por aquele produto, beleza? Então, bem tranquilo mesmo. E aí, vamos aqui para as nossas questõezinhas. A primeira questão diz o seguinte: Antônio pegou um táxi de uma empresa que oferecia a promoção divulgada no cartaz a seguir. Aí tá aqui o cartaz, ó, diz assim: amo táxi, promoção, desconto de 30% para corridas com valor acima de R$20. Ao chegar ao seu destino, Antônio viu que o taxímetro marcava R$19.
Ele então pediu ao motorista que desse uma volta no quarteirão e parasse no mesmo lugar. Depois disso, o taxímetro passou a marcar R$ 21. Assim, Antônio economizou quanto? Então, ó, presta atenção. Esse valor de R$ 21, como passou de R$ 20, né, vai sofrer um desconto de 30%. Por que ele decidiu dar uma volta a mais? Porque com R$ 19 ele não estava apto a ter esse desconto. Já com R$ 21 ele estava. Então, esses R$ 21 vai sofrer um desconto de 30%. E aí você pode fazer o método tradicional, que é calcular os 30% de R$ 21 e depois fazer a subtração, ou você já pode calcular direto o valor já com desconto. Então pensa comigo, se eu iria pagar R$ 21, que seria o 100%, e vou ter um desconto de 30%, então significa dizer que eu vou pagar apenas 70% do valor da corrida. Então, eu posso já encontrar o valor que ele vai pagar direto, calculando 70% de 21. De novo, eu posso calcular os 30% de R$ 21 e depois fazer a subtração, ou eu posso descobrir direto o valor já com o desconto de 30%. E aí vamos lá lembrar do bizu. O bizu dos 10% me diz que 10% de um valor é só voltar uma casinha decimal. Então, 10% de 21 é só voltar uma casinha decimal, fica 2,10. Só que eu quero 70%, então é só eu fazer 7 vezes esses 2,10. E aí, 2,10 vezes 7 vai dar R$ 14,70. Ou seja, a pessoa, né, o Antônio, ele iria pagar R$ 19. Porém, com o desconto que ele teve, considerando que o taxímetro agora marcava R$ 21, ele vai pagar R$ 14,70. A questão quer saber quanto que ele economizou. Então, você vai ter que fazer uma subtração. Ele iria pagar R$ 19, só que agora, por ele ter ficado apto a receber esse desconto, ele vai pagar só R$ 14,70. Então, quanto que ele economizou? Aqui vai ficar 30 centavos, vai ter que pegar emprestado, tá? E aí vai ficar 30 centavos. Aí, 8 menos 4, 4. Então, ele economizou R$ 4,30 e o nosso gabarito fica sendo o item D, beleza? E aí, essa foi a primeira questão. Então, vamos para a próxima questão. E aí, a questão 2, ela diz o seguinte. Segundo dados obtidos pela BBC News Brasil, com a Polícia Federal, o número de novas armas registradas no país sofreu um grande aumento de 2019 para 2020. Em 2019, foram registradas 94 mil novas armas. E no ano seguinte, em 2020, foram registradas 180 mil novas armas. Esse aumento foi de aproximadamente, perceba que todos os itens estão expressos em forma de percentual, em forma de porcentagem. Então, é nesse tipo de questão que você vai utilizar aí aquele bizu de quando eu quero saber, o que eu quero saber aqui? Eu quero saber quanto, qual é a pergunta aqui, quanto que o aumento representa do valor principal, que no caso é o valor anterior, é o valor de base, que é o 94 mil, primeiro valor aqui, Quanto que esse aumento representa em termos de porcentagem? Então, o que eu faço? Posso fazer uma regra de 3, professora? Posso, pode fazer uma regra de 3. Você faz assim,
94.000 é 100%. Aí o valor que está aumentando, qual é o valor que está aumentando? Eu vou ter que subtrair. 180 menos 94.000 vai ficar, pegou emprestado aqui, ó. 10 menos 4, 6. 7 menos 9 vai ter que pegar emprestado de novo. 17 menos 9 vai ficar 8. Então, ó, teve um aumento de 86.000. Aí você faz 86.000 vai ser X%. Só que você já pode ir para o cálculo final dessa regra de 3 aqui. Como é que você vai fazer? Você pega a quantidade que aumentou, divide pelo valor principal, e multiplica por 100. Aí você já cai no resultado final, já direto. Então, vamos lá. Quanto que aumentou? 86.000. Qual era o valor principal? 94.000. E aí eu venho aqui e multiplico por 100, beleza? E aí você pode fazer logo a multiplicação e fazer a divisão, ou você pode trabalhar a simplificação. Lembra que eu falo, simplifica que simplifica. Então, por exemplo, eu posso pegar aqui, ó, 86 e o 94 e simplificar por 2, porque aí eu já diminuo os valores e dá para fazer de cabeça, ó. Metade de 86 vai ser 43. Metade de 94 vai ser 47. Pronto. Aí vai ficar os valores bem menores. Aí agora o que eu faço? Vai ficar 44.300, multiplicando logo pelo 100. E eu vou dividir 4.300 por 47. Quanto que vai dar essa conta? Vamos colocar aqui, ó. 4.300 dividido por 47. Eu não posso pegar o 43. Aí eu vou ter que pegar o 430. Aí 430 dividido por 47. Se eu multiplicar 47 vezes 10, já dá 470, passa, né? Então, vamos pegar 47 vezes 9. 47 vezes 9 vai dar 423. E aí, vai sobrar aqui, ó, 7. Aí, baixa o 0. Presta atenção que a questão fala, ó, aproximadamente. Então, esse resultado, ele de fato não vai ser exato, porém, eu consigo aproximar. Sem nem terminar esse cálculo aqui, ó, qual vai ser a porcentagem que você vai marcar? Item E, porque é o único item que está começando com 9 aí. Então, 70 dividido por 47... Se eu multiplicar 47 por 2, já vai passar. Então, vai ser 1 mesmo aqui. 1 vezes 47 é 47. E aí, nem precisa eu terminar essa divisão, porque eu já estou vendo que o gabarito é o item E de eu te falei que você tem que ficar atento. Não precisa fazer todos os cálculos, não, tá? Então, ó, gabarito item E, sem nem precisar fazer aí toda essa divisão, de cara você já pode marcar ele. Porque aqui vai dar 91, alguma coisa, mas esse vírgula alguma coisa não importa, beleza? Então, essa foi a segunda questão. E agora vamos para a terceira. E aí, a terceira questão, ela diz o seguinte, ó. Dulce tinha um pacote cheio de balas. Ela deu 30% das balas para o seu amigo Paulo. Depois deu 20% do que havia sobrado, cuidado com essa história do que sobrou, do restante, para o seu amigo Pedro. E finalmente ela deu 50% das balas restantes para sua amiga Fátima. A porcentagem das balas iniciais que restaram para Dulce foi... Presta atenção, toda questão que não falar de quantidade e trouxer porcentagens nela, você vai utilizar aí o bizu do 100, tá? Porque a questão, ela não quer saber quantas balas sobraram. Até porque você não teria como responder se a questão perguntasse isso, porque ele não dá nenhum valor. Em nenhum momento da questão, ele dá algum valor de quantidade de balas, a não ser que ele dissesse assim, ó, e sobrou para Dulce tantas balas. Aí ele poderia perguntar, por exemplo, o total de balas. Mas ele não falou em quantidade nenhuma, ele só falou em porcentagem.
Então, você vai utilizar, ó, o valor 100. Porque no final das contas, ele quer saber só quantos por cento, né? Quantos por cento sobrou para Dulce. Então, pode usar o valor 100 que fica mais fácil de calcular. Então, ó, eu tinha aqui minhas balas, que eu vou dizer que são 100, que representa 100%, né? O total de balas. Aí eu vou dar, ó, 30% pro Paulo. Se eu dei 30% do Paulo, quanto que sobrou? Óbvio que sobrou 70%. Aí ele me diz o seguinte: depois ele deu 20% do que sobrou. Então, eu vou calcular 20% de 70%. E aí, quando eu fizer 20% de 70%, eu descubro quanto que foi para o Pedro e quanto que vai sobrar. Então, ó, 20% de 70% é só multiplicar. 20 vezes 70. E aí, eu volto 2 casinhas decimais, tá? Aqui vai dar 1.400. Quando eu voltar 2 casinhas decimais, vai ficar 14. Aí, presta atenção no que eu vou te falar agora, ó. Sempre que eu calculo uma porcentagem de outra porcentagem, eu posso utilizar aquele mesmo método. Multiplica e volta 2 casas, ou corta 2 zeros, né? Só que quando eu faço uma porcentagem de outra porcentagem, a minha resposta, quando eu volto 2 casas, já vai ser uma porcentagem, beleza? Então, ó, desses 70%, vai ser dado para o Pedro, 14%. Isso aqui vai ser para o Pedro. E aí vai sobrar quanto? É só eu pegar 70 menos 14. 70 menos 14 vai ficar 56. Então, vai ficar 56% para ser dividido aí, né, para a sua amiga Fátima. E aí, desses 56%, ele vai dar, ó, metade, 50% para Fátima e o restante vai ficar para Dulce. E aí, você tem que saber que 50% é metade do valor. Ou seja, 28% vai para Fátima e os outros 28% vai ser o que vai sobrar para Dulce. Pronto. Então, qual a porcentagem das balas iniciais vai ficar com a Dulce? 28%. Gabarito item D de jeans, D de deu certo, beleza? Então, nós ficamos por aqui em mais esse bloco e eu te espero no próximo. Tamo junto. Valeu!